Arquimedes, tá? Que ele tá na apostila 5. Deixa eu ver a página aqui, que tava com ela aberta, mas eu tive que reiniciar o computador. Na apostila 5, Física 1, tá? Agora eu só ver qual que é a página para vocês. O título da aula é Hidrostática 2. Hidrostática 2, então tá na página 14 da apostila 5, tá bom? Então, basicamente, o Teorema de Arquimedes, ele explica para a gente como que, por que, né, um corpo boia, por que um corpo afunda quando você coloca na água. E eu gosto de começar com uma perguntinha que não é exatamente por que um corpo boia ou por que um corpo afunda, mas por que um corpo fica mais leve quando você coloca ele dentro d'água, né? Já pensaram nisso? Todo corpo fica mais leve quando você coloca ele dentro d'água. Então, basicamente é isso aqui, ó, né? Por que um corpo imerso em água fica mais leve? É uma pergunta que a gente tem que fazer para começar o Teorema de Arquimedes. Quando o corpo está fora d'água, se eu quiser levantar ele, eu tenho que fazer uma força igual à força-peso dele, né? A Terra atrai ele para baixo com uma força-peso. Se eu quiser levantar ele, eu vou ter que fazer uma força igual ao peso, né? Para erguer ele daqui. Agora, quando ele está dentro d'água, o peso dele não muda. Peso é massa vezes gravidade, tá? Então você não vai mudar o peso de um objeto só por ele estar dentro d'água. Porém, se eu quiser levantar ele de dentro d'água, todo mundo já tentou carregar uma pessoa dentro d'água e sabe disso. Você precisa fazer uma força menor. Qual que é a explicação mais plausível para isso? Explicação menos complicada para isso? Fora d'água, a força que eu faço para erguer um corpo tem que ser igual à força-peso desse objeto. Dentro d'água, a força que eu faço não é menor do que o peso. Por quê? Quem consegue me dizer o porquê? Tem alguma alavanca? Puxa. Alavanca não. É um empuxo, mas sem usar a palavra empuxo. O que Por é? causa da gravidade? Não. O que tá... Porque assim, vamos supor que o corpo tem 500 newtons. Fora d'água, eu tenho que fazer 500 newtons. Dentro d'água, eu faço só 300. Vamos supor um valor assim. De onde está vindo esses outros 200? Quem que está me ajudando a levantar esse corpo? Não é a área de contato não do corpo. Superfície de contato. Não. Tem alguma coisa a ver com pressão? Tem um pouco a ver com pressão, mas a Eu sei. resposta simples É a água, por né? que é a água. Por que um corpo imerso em água fica mais leve? Porque a água exerce nesse corpo uma força vertical para cima quando ele está dentro dela. A água me ajuda a levantar esse corpo. E essa força é chamada de empuxo. Todo o corpo dentro d'água fica sujeito a uma força vertical para cima, chamada empuxo. Então a força que eu faço, ela tem uma ajudinha do empuxo para igualar o peso e eu conseguir levantar. Então, o que o Arquimedes entendeu, basicamente é que as coisas ficam mais leves dentro d'água porque eu tenho um auxílio da água chamado empuxo, que é uma força vertical para cima. Tá? Então, todo o corpo imerso em água fica sujeito a uma força vertical para cima. Todo corpo imerso em um fluido. Tá? Eu vou colocar isso aqui. Então, basicamente, todo o corpo imerso em um fluido fica sujeito a uma força vertical para cima, chamada impulso. Já foi questão do Enem isso, gente. Era uma questão que falava assim, os caras querem tirar uma estátua de metal de dentro da piscina. Não sei o que essa estátua de metal estava fazendo dentro da piscina, né? E aí eles perceberam que quando a piscina estava cheia, eles faziam uma força menor e perguntavam por quê.
né? Bem simples. Então, o que o Arquimedes entendeu, né? A história é mais complexa que isso, mas o que ele entendeu basicamente foi isso. Tá? Por que um corpo boia? Né? Um corpo vai boiar porque essa força de empuxo fica grande demais e joga o corpo lá para cima, lá para a superfície. E por que um corpo afunda? Porque essa força de empuxo não é suficiente para jogar ele para a superfície. Nós vamos ver isso aqui com mais clareza, tá? Eu vou passar um videozinho para vocês verem aqui. Oi. Porque quando a gente tá sem ar no pulmão, a força de empuxo não consegue atuar. Guarda essa pergunta aí para você e eu vou passar um videozinho aqui. Daqui a pouco você vai me responder, tá? Olha só, é um videozinho do Bickman. Eu não sei se vai ficar bom aqui, mas dá para entender mais ou menos, incluir áudio. Esse é um programa, né? Eu acho que eu já passei para vocês. Esse é um programinha de ciências que eu assistia muito quando eu era criança. Tinha uns 10, 12 anos. Passava na TV Cultura, né? Tem um símbolozinho da Cultura aqui embaixo. E é fantástico. Então vamos lá. Joana Pesada, de Grande Estaleiro, pergunta: querido Bickman, como é possível que um feito de aço possa flutuar mais um prego? Joana Pesada, de Grande Estaleiro, pergunta: querido Bickman, como é possível que um barco feito de aço possa flutuar mais um prego? Afunda. Pergunta difícil, Joana. Para que alguma coisa flutue, precisa ser menos densa do que a coisa sobre a qual flutua. Densidade é a massa por unidade de volume de uma substância sob condições, padrões ou específicas de pressão e temperatura. Densidade é fácil. Eu vou mostrar o que o bom professor quis dizer. Eu tenho aqui um copo de marshmallow que eu empacotei e um copo de água. Apesar de ambos ocuparem a mesma quantidade de espaço, um deles pesa muito mais que o outro. Entendi. Aquele que pesa mais é o mais denso. Exatamente. Se sabemos que para que alguma coisa flutue tem que ser menos densa do que a coisa sobre a qual flutua, é bem provável, caso você ponha um marshmallow num copo d'água, que ele flutue. Sem menor sombra de dúvida. Agora, vamos tentar a mesma coisa com os pregos. O copo de pregos e o copo de água ocupam o mesmo espaço. Mas desta vez, os pregos são mais densos. Assim, o prego vai afundar. Tá tudo muito bem, Bickman, mas veja. A tua carta não perguntou como o marshmallow flutua ou como o metal afunda. A carta perguntou como é possível que um barco feito de metal possa flutuar. Lester, você tocou no ponto fundamental da questão. E agora eu vou provar que sei do que estou falando. Este tanque está cheio de água até o topo. E agora eu vou mostrar a vocês cenas do próximo capítulo da excitante novela Por que um barco de aço flutua? Para entender isso, vocês precisam entender o deslocamento. Vamos lá. Agora, você está vendo a água saindo aqui para fora? Isso porque eu a desloquei ou a joguei para fora. Deslocamento. Ele está empurrando deste lugar para aquele outro lugar. E depois adivinhe qual o rato que vai ter que limpar toda essa bagunça. Agora que está a parte surpreendente. Se você pegasse toda a água que derramou para fora do tanque enquanto eu estou flutuando e a pesasse, ela pesaria exatamente o mesmo que eu. Entendeu? Ok. Se você entende densidade, entende deslocamento. Vamos reuni-los. Vamos fazer de conta que essa coisa aqui seja um tipo de água especial, que não é líquida. Se eu tirar o navio, eu fico com um buraco na água. O barco que preenche esse buraco na água tem que pesar o mesmo que a água necessária para encher esse buraco. Se o navio pesar mais, vai afundar. Parabéns, parabéns, barabum. E agora uma coisa que podem testar em casa.
vão precisar de uma lâmina de alumínio, pia ou uma tigela cheia d'água. Esse papel é feito de metal, como o navio. Ah, a propósito, sabe qual a diferença entre um barco e um navio? É o tamanho dele. Um barco pode caber dentro de um navio, mas um navio não pode caber dentro de um barco. Bata, bata. Ah, aqui está o meu barco. Bonito, né? É. E ele flutua. Blá, 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 blá. Agora, peguem seu barco de papel alumínio e façam uma bola com ele. Vocês têm que ter certeza de que tiraram todo o ar. Isso é muito importante. Agora, o papel de alumínio pesa exatamente o mesmo que pesava quando era um barco. Mas, no seu novo formato, ele afasta ou desloca muito menos água. Em outras palavras, pesa mais do que a água que deslocou. Por isso, ele afunda. E é por isso, Jona Pesada de grande estaleiro, que um barco feito de aço consegue flutuar. Entenderam? Ou não? Entendi, eu acho. Entendeu? Eu Eu acho que só o acho. finalzinho ficou um pouquinho confuso, Abud. Não sei se É, você- só que esses barcos que tem 2 toneladas é tudo mentira. Duvido que esses trem conseguem flutuar. Flutua, ué. Lógico. Mentira, isso. É mentira, né? Então é basicamente assim. O que ele mostrou? É, tipo assim, ele colocou lá. Ele primeiro entrou num tanque, né? Então ele entrou no tanque. Aí colocou um objeto que flutua dentro desse tanque. E se o corpo está flutuando, essa força de empuxo é exatamente igual ao peso do objeto. Mas o que ele mostrou? É que para um corpo entrar dentro d'água, ele tem que deslocar a água. Então, se você pensar aqui, ó, quanto de água esse corpo desloca, né? Basicamente isso aqui, ó, essa quantidade de água aqui que ele está deslocando. Para ele entrar na água, ele deslocou essa quantidade de água. Né? Olha lá, ó. Ele tirou essa quantidade de água para conseguir entrar. Deslocou para os lados mesmo, tá? Se você colocar o corpo e a quantidade de água que ele deslocou numa balança, eles vão pesar o mesmo tanto. Então, aqui, ó, o peso dessa quantidade de água que ele deslocou e o peso do corpo, eles são exatamente iguais. Isso que é o que o Arquimedes percebeu, tá? Ele viu que o corpo imerso em um fluido fica sujeito a uma força vertical para cima chamada empuxo. Só que ele viu também que o valor do empuxo é igual ao valor do peso do líquido deslocado. Como assim? Né? A força que um corpo recebe quando ele é colocado dentro d'água é igual ao peso da água que ele deslocou. Então, se você 10 litros de água, você vai receber 100 newtons de força. Por quê? Porque 10 litros de água pesam 100 newtons. Então, se você quer receber um empuxo grande, você tem que deslocar uma quantidade grande de água. Tá? Então, o valor do empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Basicamente é isso. Se tem um barco de 2 toneladas, você tem que deslocar 2 toneladas de água para você conseguir flutuar. Senão você não flutua. Então, assim, é isso que ele queria mostrar. Quando ele fez o barquinho lá de alumínio, o que ele fez? Imagina a água aqui, ó. O barquinho de alumínio dele, não vou fazer o mesmo desenho, mas vamos fazer tipo um barquinho de papel aqui, feito de alumínio, né? Por que ele flutua? Ah, porque o barquinho tem, sei lá, 1 newton de massa, né? Mas se ele está flutuando, o peso dele e o empuxo são iguais. Por isso que ele está flutuando. Isso vale para qualquer corpo que flutua, sem exceção, tá? Todo corpo que flutua possui peso e empuxo iguais. Abud, Oi. e aquelas questões que falam, por exemplo, metade do barco tá dentro da água? Calma, vamos chegar lá.
Então, olha só. Aqui, o peso e o empuxo do objeto são iguais. Tá? Se eu pegar esse barquinho e amassar ele, igual ele fez, o que vai acontecer? O peso dele não muda. Mas agora eu amassei ele. Então, o fato dele estar amassado faz com que ele desloque menos água. Na verdade, ele amassou bem mais. Tá? O peso dele continua o mesmo. Só que como ele desloca menos água, o empuxo diminuiu. E o empuxo sendo menor do que o peso faz o corpo afundar. Então, toda vez que um corpo está flutuando, o empuxo e o peso são iguais, sem exceção. Agora, se o corpo foi lá para o fundo, está lá no fundo, né, o peso ele é maior do que o empuxo. E aí o corpo não consegue boiar. Aí vem a pergunta do Ian e do KS ao mesmo tempo, né? O KS fez a primeira pergunta, né? Por que quando eu estou sem ar no pulmão eu não consigo flutuar? Né? E agora a outra pergunta. Por que fala, o corpo está com metade do coisa dele submerso só? Porque o empuxo ele tem um valor igual ao peso do líquido deslocado. Se você desloca mais líquido, você vai ter um empuxo maior. Se você deslocar menos líquido, você vai ter um empuxo menor. Quando você enche o seu pulmão de ar, o volume do seu corpo aumenta. Se o volume do seu corpo aumenta, você desloca mais líquido. Deslocando mais líquido, você recebe um empuxo maior. Ó, Bud. Oi. Tem algum caso que o empuxo pode ser maior que o peso? Tem. Vamos supor que você pega uma bola de futebol, coloca ela na piscina. Ela naturalmente boia, não é? Aham. Se você pegar ela e empurrar ela para baixo, ela vai estar deslocando uma quantidade de líquido maior do que o peso dela. E aí o que acontece quando você solta? Ela voa para cima da água. Isso Entendi. mesmo. Valeu. Beleza. Por que Oi. a bolinha desloca menos água se o peso continua o mesmo? Porque o volume dela diminuiu quando você amassou ela. Então ela desloca menos água. Ah, entendi. Não é? Sim. O Abud, Ah. a densidade é massa sobre volume, não é? Aham. Se a massa é a mesma, o volume mudou, a densidade muda também do objeto? Muda. Ah, tá. Muda sim. Então, imagina aqui, ó. Vamos fazer aqui tipo um desenhozinho para ficar mais claro. Vou desenhar um barquinho aqui. Tipo uma canoa. Bem simples. E aí a gente vai colocando mais e mais pessoas dentro desse barquinho aqui. Quer ver? Só. Então imagina que tem esse barquinho tá dentro d'água e tem uma pessoa aqui dentro só. Para esse barquinho flutuar, ele não precisa deslocar muita água, porque só tem uma pessoa aqui. Então aqui, ó, uma porção dele dentro d'água, né? Ele vai estar deslocando essa quantidade de água aqui, ó. Isso aqui é o que ele deslocou de água para conseguir flutuar. Deslocando, se você pegasse essa quantidade de água e o barco com a pessoa todo e colocasse numa balança, ia pesar o mesmo tanto. É isso que o Bickman fez lá para mostrar. Quer dizer que o peso dessa quantidade de água deslocada tem o mesmo valor do peso do barco todo. Então aqui, ó, eu tenho um peso, vamos supor que a canoa tem 1000 newtons. E cada pessoa que eu for colocar ali dentro tem 500 newtons. Ó, Bud. Oi. O barco ele é feito em formato de V justamente por causa disso, não é? Para deslocar mais água, Então, olha só. A canoa tem 1000 newtons e a pessoa 500. Então, aqui o meu sistema tem 1500 newtons. Quanto que tem que valer o empuxo? 1500 newtons.
para o meu sistema flutuar. Quer dizer que se eu pegar essa quantidade de água aqui, ó, que eu marquei em rosa, e a canoa com a pessoa dentro, e colocar numa balança, vai dar a mesma coisa. Agora, imagina que eu tenho 2 pessoas dentro do barco agora, não uma só. Todas as pessoas têm a mesma massa, tá? Então, agora o meu sistema tem 2.000 newtons. Canoa 1.000, cada pessoa 500. Para que o meu sistema flutue, eu tenho que ter o empuxo também de 2.000 newtons. Qual que é a única maneira que um corpo tem de aumentar o empuxo sobre ele? Deslocando mais água. Então agora eu vou precisar que a canoa fique mais submersa um pouco. Né, ó? Ela vai ter que abaixar mais na água, porque se ela abaixar mais, ela vai estar deslocando mais água. Ela vai estar deslocando 2.000 newtons de peso de água. Certo? Se eu colocar uma terceira pessoa no barquinho, então vou colocar uma terceira pessoa no barquinho. Agora, 3 pessoas. Né? Agora eu tenho, então, 2.500 newtons de peso. Para que o negócio flutue, eu tenho que ter 2.500 newtons de empuxo. Então, o que vai acontecer? O barquinho vai ter que afundar mais, porque a única maneira de aumentar o empuxo é aumentando a quantidade de líquido deslocado. Então, olha só, aqui, essa quantidade de líquido deslocado aqui tinha um peso de 1.000 newtons. Aqui, essa quantidade de líquido deslocado tinha um peso de 2.000 newtons. E aqui, essa quantidade de líquido deslocado tem um peso de 2.500 newtons. Se eu aumento o peso do objeto, eu tenho que aumentar a quantidade de líquido deslocado para conseguir aumentar o empuxo. Tá? Então, o empuxo ele sempre é igual ao peso do líquido deslocado. Tá bom. Então, o empuxo ele vai ser igual à massa do líquido, né? Massa do líquido vezes a gravidade. Então, eu vou pegar a massa do líquido deslocado e multiplicar pela gravidade. Certo? Só que massa é difícil de trabalhar quando você está com líquido. É melhor trabalhar com volume, alguma coisa assim. Então, vamos lembrar aqui, ó, a densidade igual a massa sobre o volume. Ou seja, a massa é o volume vezes a densidade. Ah, tá. Então, o empuxo é a massa do líquido. É o volume do líquido vezes a densidade vezes a gravidade. Então, você pode calcular o empuxo da seguinte forma. Vou colocar na ordem que a gente utiliza. dGV. Por que nessa ordem? Porque a densidade do líquido geralmente é constante, a gravidade é constante, o que vai variar é o volume deslocado de líquido. Então, para calcular o empuxo, você vai pegar aqui o volume deslocado. Então, para calcular o empuxo, no primeiro barquinho eu ia pegar só esse volume de rosa aqui, no segundo esse e no terceiro esse. Quando está aumentando o volume deslocado, aumenta o empuxo. Aqui a gravidade, né? Geralmente é 10 metros por segundo ao quadrado. E aqui é a densidade do líquido. Eu estou falando líquido o tempo todo, mas pode ser um gás também, tá? Tipo um balão Zeppelin, né? Um dirigível. Ele voa porque ele está sob a ação do empuxo. E aqui é a nossa força de empuxo. Então, foi isso que o Arquimedes descobriu. O Arquimedes descobriu que o peso do líquido deslocado, quando um corpo boia, é igual ao empuxo. Aí, por que um corpo afunda? Um corpo afunda porque ele não consegue deslocar líquido suficiente para igualar o seu empuxo. Por exemplo, uma moedinha. Moedinha é leve, mas ela não flutua. Porque ela tem um volume pequeno.
Então ela desloca pouco líquido. A quantidade de água que ela desloca tem um peso menor que o peso da moedinha. Aí ela vai afunda. Se você quiser boiar, você tem que deslocar pelo menos o mesmo peso de líquido que você tem. Tá? Volume, que tem que ser em qual unidade? Volume tem que ser em metros cúbicos. Densidade do líquido tem que ser em quilogramas por metro cúbico. Porque o empuxo tem que aparecer em newtons, tá? Empuxo é força. Entenderam aí? Respondi as perguntas de vocês? Ó, Abud, Hum. vão ter situações em que o peso do objeto vai ser diferente do volume deslocado? Ué, se ele tiver afundado, né? Tipo assim, aqui, ó. Vamos pegar aqui 3 objetos, quer ver? Imagina que você tem aqui 3 objetos dentro d'água. Aí o primeiro objeto, ele tá 3 bolinhas. Uma bolinha tá aqui, outra bolinha tá aqui e outra bolinha foi parar lá no fundo. Tá? O que você pode dizer dessa bolinha que tá aqui? Aqui na superfície. Que ela deslocou uma quantidade de líquido, que ó, ela deslocou isso aqui de líquido, tá vendo? E conseguiu flutuar. Então, ela está sujeita a um empuxo que é igual ao peso dela. Certo? Então, o empuxo e peso dela são iguais. Agora, e essa bolinha aqui? Bom, ela também está meio que flutuando, mas ela está no meio. Então, ela teve que deslocar uma quantidade maior de líquido para conseguir fazer o empuxo e o peso serem iguais. Afirmar que o peso dela é maior. Ó. O peso dela, vamos chamar de pelinho. O empuxo são iguais. Ah, mas como você sabe? Ó, eles são iguais porque ela não está nem subindo nem descendo, ela está em equilíbrio. Mas eu sei que o peso dela é maior do que o primeiro peso, porque para ela ficar em equilíbrio, ela teve que deslocar mais água, ela teve que empurrar mais água para os lados. E essa aqui? Bom, essa aqui foi parar lá no fundo. Mesmo deslocando essa quantidade de líquido, ela não conseguiu flutuar. Então, o empuxo 2 linhas e o peso. Ó. Ela deslocou o máximo de líquido que ela conseguiu. E mesmo assim, ela foi parar lá no fundo. Tá vendo? Então, olha só, essa bolinha aqui, se a gente fosse falar em densidade, tá? Vamos chamar essa aqui de bolinha A, essa aqui de bolinha B e essa aqui de bolinha C. A densidade da bolinha A é menor do que a densidade do líquido. Ela deslocou um pouquinho aqui, ó, tá vendo? Um pouquinho líquido e já boiou. A densidade da bolinha B é igual à densidade do líquido. Ah, mas como que você sabe? Porque a quantidade de líquido que ela teve que deslocar pesa o mesmo tanto que ela. E tem volumes iguais. Se a massa, e o peso e a massa são iguais e o volume é igual, a densidade é igual. E o que você pode falar dessa aqui? Você pode afirmar que a densidade da bolinha C é maior que a densidade do líquido. Por quê? Porque ela deslocou o máximo de líquido que ela conseguiu e, mesmo assim, o peso dela ainda ficou maior do que o empuxo. Não sei se eu te respondi. Quanto mais líquido você desloca, mais empuxo você gera. Só que, às vezes, esse empuxo que você gera não é maior do que o seu peso, não é igual ao seu peso. Então, você vai afundar. É por isso que objetos muito densos afundam. Entendi, Abud. Obrigada. De nada. Mais alguma dúvida, gente? Não? Então, vamos fazer alguns exercícios, né? Da nossa aula. Ô, Abud, você Oi. salvou a tela? Salvei. Ah, tá. Depois eu mando para vocês. Então,
Nós estamos na página 15, né? Ou 14. Tá? Nós vamos pegar aqui o primeiro exercício, atividade para a sala. Um submarino de massa 2,6 vezes 10 a 7 kg, totalmente submerso, está descendo com aceleração vertical para baixo, constante, de módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Supondo que a aceleração gravitacional seja de 10 metros por segundo ao quadrado, que a densidade da água do mar seja 1,04 vezes 10 a 3 kg por metro cúbico, e que na direção vertical atuem apenas as forças peso e empuxo, é possível concluir que o volume do submarino é. Então, primeira coisa, vamos desenhar. Né? Mesmo que você desenhe mal, você tem que desenhar para você entender a situação e tal. Então, tipo assim, ó, aqui é o meu submarino. Tá? E esse submarino ele está descendo com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, existe uma aceleração resultante no submarino de 2 metros por segundo ao quadrado. Isso significa que a força resultante é para baixo. Quantas forças atuam no meu sistema? 2. Falou ali, né? Peso e empuxo. Então, peso é para baixo, o empuxo é para cima. Como a aceleração resultante é para baixo, e a segunda lei de Newton diz para a gente que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, né? Eu tenho certeza que o peso desse submarino é maior do que o empuxo, certo? Porque a aceleração resultante é para baixo, né? Então, a força resultante e a aceleração resultante sempre apontam na mesma direção e no mesmo sentido. Vamos lá. Qual que é o peso desse submarino? O peso é a massa dele vezes a gravidade. Ok. Então, o peso desse submarino é 2,6 vezes 10 a 7 vezes a gravidade, que é 10. Falou aqui, né, para considerar 10. Então, nós temos o peso do submarino igual a 2,6 vezes 10 a 8 newtons. Ok? O empuxo eu não sei, né? Não sei porque não tem o volume, só tem a densidade, mas eu consigo calcular o valor absoluto do empuxo, porque força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante, nesse caso, é o peso menos o empuxo, porque tem que ser para baixo, né? Força resultante é o peso menos o empuxo. E a força resultante sempre vai ter módulo que é igual a massa vezes a aceleração. Juntando essas duas coisas, peso menos empuxo é igual a massa vezes a aceleração. Peso, 2,6 vezes 10 a 8, menos o empuxo. Eu vou aqui para baixo para ter mais espaço. Ó. Tá? Então, vamos desenvolver isso aqui. Ó. Peso, 2,6 vezes 10 a 8, menos o empuxo, é igual a massa do submarino, que é 2,6 vezes 10 a 7, vezes a aceleração, que é 2. Tá aqui. Né? Então, nós vamos ter aqui. Vou passar esse aqui para o lado de lá, vai ficar menos o empuxo, é igual a 5,2 vezes 10 a 7, menos 2,6 vezes 10 a 8. Então, menos o empuxo é igual. Isso aqui eu não posso mexer nisso aí desse jeito, né? Não posso subtrair potências de 10 de expoentes diferentes. Então, eu vou ter que andar com a vírgula, sempre mexa no menor, né? Eu vou andar com a vírgula para a esquerda, vai ficar 0,52 vezes 10 a 8, menos 2,6 vezes 10 a 8. Agora eu posso trabalhar, porque os dois estão em 10 a 8. Então, menos o empuxo é igual a menos 2,08 vezes 10 a 8 newtons, ou
multiplico os dois por menos 1. Então, o empuxo tem valor de 2,8 vezes 10 a 8 newtons. Achei o valor absoluto do empuxo. Certo? Com o valor absoluto do empuxo, eu calculo o volume. Empuxo é igual a densidade vezes a gravidade vezes o volume submerso. O submarino está todo debaixo d'água, né? Totalmente submerso. Então, ele deslocou o volume dele todo de água. Ele está totalmente submerso. Se ele tivesse de fora da água, só tem 50% dele submerso. Aí aqui eu não ia colocar V, eu ia colocar 0,5 V. Se tivesse 30% dele submerso, eu ia colocar 0,3 V. E assim por diante. Só que como ele está totalmente submerso, eu vou colocar 100% de V, ou 1V, tá bom? Então aqui a gente tem, o empuxo vale 2,8 vezes 10 a 8. A densidade da água é 1,04 vezes 10 a 3. A gravidade vale 10. Então acabou o meu problema. O meu volume é fácil de calcular agora. 2,08 vezes 10 a 8 é igual a 1,04 vezes 10 a 4V. Né? Passando 1,04 para o lado esquerdo, ele está multiplicando, ele passa dividindo, fica 2,08 vezes 10 a 8, dividido por 1,04 vezes 10 a 4, igual a V. Então, o meu volume final, volume do submarino, que está totalmente submerso, é 2, né? 2,08 dividido por 1,04 é 2. 2 vezes 10 a 4 metros cúbicos. Então, 2 vezes 10 a 4 metros cúbicos, letrinha C. Entenderam aí tudo? A questão é bem completa, né? Segunda lei de Newton, cálculo, é bem completinha. Entenderam o raciocínio dela? Sim. Então vamos para a próxima. Vamos ver se dá tempo de fazer mais um. Certo paralelepípedo possui volume de 1 litro e é feito de material com densidade de 1.500 kg por metro cúbico. Esse paralelepípedo é colocado sobre uma balança e todo esse sistema é colocado em um tanque de água, de modo que o paralelepípedo fique com metade do seu volume submerso. Considerando que a área da base do paralelepípedo ocupe toda a área da balança, assinale a alternativa que corresponde ao peso do paralelepípedo medido pela balança. Então, assim, né? Fora da água, qual que seria o peso medido pela balança? Fora da água, a balança mede a força normal que ela faz, né? Vamos fingir que, ó, isso aqui é a balança nossa, tá? Ela tem um pratinho aqui, ó. E ela mede a força normal que ela faz sobre o objeto. A gente já viu isso, né? Que a balança é um instrumento que mede a força normal. Então, aqui tem um paralelepípedo. Ele falou que o paralelepípedo ocupa todo o prato da balança. Tá? Então, fora da balança, ela ia medir a normal que ela faz sobre o paralelepípedo. Como não tem nada para ajudar e tal, a normal e o peso seriam iguais. Então, o que ela ia indicar aqui? Bom, vamos ver. Tá? O volume dele é de 1 litro. E a densidade de 1.500 kg por metro cúbico. Densidade é igual a massa sobre volume. Tá? Então, 1.500
quilogramas por metro cúbico, igual a massa da balança, a massa do paralelepípedo, desculpa, dividido por 1 litro. Só que não dá para mexer com litro, né? Aqui está em quilograma por metro cúbico, aqui está em litro. Então é só lembrar que 1 metro cúbico equivale a 10 a 3 litros. Então 1 litro é igual a 10 a menos 3 metros cúbicos, tá? Multiplicando cruzado, a massa desse paralelepípedo é 1.500 vezes 10 a menos 3. Então lembra, ó, 1 litro equivale a 10 a menos 3 metros cúbicos. Então a massa desse negocinho, desse paralelepípedo, anda com a vírgula 1, 2, 3, 1,5 quilogramas. Certo? Então o peso que o negocinho, que a balança vai indicar, se a massa é de 1,5 kg, o peso é a massa vezes a gravidade. O peso é de 1,5 vezes 10. Então eu tenho o peso de 15 newtons. Fora da água. Então já não é 15, né? Porque eu vou colocar dentro d'água, o peso que ela vai indicar vai ser menor do que isso. Não vai ser 20, não vai ser 18, não vai ser 25, vai ser 10. Por quê? Porque todo objeto dentro d'água fica mais leve. Então a balança vai fazer um esforço menor, tá? Então já dá para resolver esse probleminha assim. Mas vamos ver, né? O que vai mudar agora? Vai mudar rapidinho. Nós temos 2 minutos para conseguir resolver, né? Mas dá tempo. Aqui, ó. Dentro da água agora. Agora é dentro d'água. Você vai colocar isso aqui dentro de um recipiente com água, né? Finge que está em contato aqui com o chão, tá? E metade do meu paralelepípedo vai ficar submerso, a outra metade não. Então o que vai acontecer? Bom, a força que a balança tem que fazer para sustentar esse objeto vai ficar menor. Então ela vai indicar um valor menor para o peso dele. Por que vai ficar menor, Abud? Porque agora tem um empuxo. Quanto que vale o empuxo gerado por metade do volume desse paralelepípedo submerso? Ó, se o volume... Oi? Metade do peso? Olha só, metade do volume submerso, né? O volume dele total era 10 a menos 3 metros cúbicos. Então ele tinha ali... vamos colocar aqui, né? O volume submerso dele total era 10 a menos 3 metros cúbicos. Mas agora ele tem metade do volume só, né? Então o volume submerso é metade disso. 0,5 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar metade... quanto que vai dar, então, de empuxo? Desculpa. Vamos calcular. O empuxo é a densidade da água vezes a gravidade vezes o volume submerso. Densidade da água, 1000. 10 a 3. Gravidade, 10. 0,5 vezes 10 a menos 3. Eu pego o volume submerso só, não pego tudo. Então, o empuxo que vai atuar sobre esse objeto, olha só, corto 10 a 3 com 10 a menos 3, 10 vezes meio é 5. Eu tenho um empuxo de 5 newtons atuando sobre esse objeto. Ah, tá. Então, peraí, o peso não mudou. O peso vale quanto? O peso vale 15 para baixo. E o empuxo vale quanto? O empuxo vale 5 newtons para cima. Então, quanto que falta para o objeto não afundar, né? Quanto que a balança tem que fazer para sustentar ele? 10. Porque se eu tenho 15 para baixo, eu tenho que ter 15 para cima. Se o empuxo vale 5, sobrou 10 para a balança fazer. E aqui a balança indica 15 newtons, porque a normal é igual ao peso. Aqui ela vai indicar só 10 newtons, porque ela indica o valor da força normal que ela faz.
Esse peso diferente aí, esse peso menor, chama peso aparente. Então, quando o objeto está dentro d'água, a gente tem o chamado peso aparente do objeto. É quanto você precisa fazer para levantar o objeto que está imerso dentro d'água. Entenderam? Então, galera, próxima aula nossa a gente continua fazendo exercício, beleza? Vou mandar para vocês as telas aqui. Espero que vocês tenham entendido tudo. Beleza? Um abraço para vocês e até a próxima aula. Tchauzinho. Falou, Abud. Grande abraço. Falou, gente. Até mais.